Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo jóia? Hoje é um vídeo que a gente está começando aí, não estamos dentro do carro por enquanto, mas óbvio que logo a gente vai lá para dentro. Mas hoje a gente não vai fazer um vídeo em cima aqui da Belina. Vocês viram aí, ó, a Belina que está com as rodas para cima. A gente até já desmontou ali parcial o motor dela, mas é um conteúdo que eu vou trazer para vocês futuramente. E o conteúdo da vez é em cima desse cara aqui que eu tô aqui na frente, que é o Del Rey. Exatamente ele aí. Que exatamente pelo motivo da Belina ter parado, ele começou a ser mais usado, né? Não é? Porque esses carros a gente usa para trabalho, né? Nas empresas aí que a gente visita. E para um, a gente começa a usar mais o outro, né? A diluição acaba ficando menor, né? Entre eles aí, né? Do trabalho. E o Del Rey começou a rodar bastante. Aliás, esse ano de 2026 ele tem sido bem intenso para o Del Rey. Esse ano aqui, logo em janeiro, a gente esteve no estado da Bahia com ele. Atravessamos aí todo o estado de Minas Gerais, fizemos do sul até o norte de Minas Gerais, entrando em Vitória da Conquista, lá na Bahia, e indo para Itacaré. Voltamos pelo estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, até chegar em São Paulo novamente. Uma viagem de mais de 4.000 quilômetros. E depois disso tudo, ele já deve ter rodado aí mais uns 5.000 quilômetros, provavelmente. Bem por provável. Volta disso, né? Mas tudo isso foi feito sem ter problema. Sem problema. Tá? Então ele foi e voltou sem dar nenhuma falha, superaquecimento. Olha, realmente eu não estava nessa viagem, mas fui acompanhando e não teve problema algum. Né? Muita viagem pelo interior de São Paulo, sim, esse ano. E depois, eu digo essa viagem para a Bahia, mas depois também nas viagens aqui interno também a gente não teve problema. Até acredito eu, um mês atrás, um mês e meio atrás, quando eu estava com ele, eu estava fazendo um percurso pequeno durante a noite e ele acabou falhando. Então, isso que eu queria trazer para vocês, uma outra visão aqui, né, de quem está utilizando, né, tá saindo aí com eles, com um carro mais antigo, tudo isso, e a gente queria trazer essa outra visão. Então, o que aconteceu nesse momento dessa falha com o Del Rey? Eu estava com ele, uma velocidade super baixa, se eu não me engano, eu estava em segunda ou terceira, acho que eu estava em terceira a uns 40 km por hora, estava muito devagar. E aquele negócio de você só segurar o pé no acelerador, era uma avenida e o carro não estava fazendo quase força nenhuma e de repente você sente que dá aquele vácuo, né? Então eu tive essa impressão de que o carro perdeu completamente a força. Ele não morreu na hora porque eu já logo coloquei o pé na embreagem, mas eu senti que ele deu aquela perda repentina, né? Aquele negócio do nada mesmo, principalmente você sentia que era algo no motor, não tinha nada a ver com a parte de transmissão. Eu pisei na embreagem, ele manteve a rotação, não morreu. Puxei o afogador pensando que poderia ser um cabo do acelerador que podia ter rompido. É uma outra dica que eu passo para vocês, que pode acontecer, então puxar ali o cabo de embreagem, mas a gente pode estar comentando. Embreagem não. De embreagem não, cabo do afogador. Mas não mudou muita coisa, o giro subiu um pouco, mas ele continuou falhando, né? Sem força. E aí eu fui devagarzinho até eu conseguir chegar em casa. Mas e aí? E para identificar esse problema, né? Acredito que vocês já tiveram alguns momentos como esse, né? Onde você não sabe exatamente qual é o componente que está dando problema. Então, ó, só para olhar aqui, ele é um carro que é um motor que praticamente não tem vazamento,
não abaixa óleo, problemas elétricos que poderia acontecer. A gente também fez uma boa revisão nele antes de realizar essas viagens e o uso dele. Então a gente foi indo por etapas, né? E uma das etapas principais foi em relação a combustível. Então checamos ali no tanque, colocamos mais combustível. Para quem aí tem um certo problema com a boia do Del Rey, né, sabe que não é algo que marca completamente correto. E a gente teve, um pouquinho antes desse problema maior, foi um vazamentinho ali na bomba de combustível, que inclusive a gente tinha acabado de trocar, era uma bomba nova, inclusive está uma bomba nova aí. Aproveitamos e trocamos filtros também, né? Também. Os filtros estão novinhos aí, tanto o pré-filtro quanto o pós-bomba de combustível. E aí a gente ficou aquele negócio, pode ser o carburador, pode ser o combustível, então vamos checar, vamos colocar combustível no tanque, tudo isso para funcionar o motor. E a gente funcionava e ele ficava meio estranho, então ele ficava dando algumas falhas. E detalhe que o último abastecimento foi numa viagem exatamente, né, na volta de uma viagem, em posto de gasolina de estrada. Se bem que era um posto mais ou menos conhecido, que a gente já havia abastecido lá, como é uma cidade que a gente vai com frequência, a gente para também sempre nesse posto. Sempre, eu quero dizer, talvez uns 4 ou 5 vezes que a gente abasteceu ali na volta, nunca tivemos problema. Mas enfim, não é aquele posto que a gente para sempre, né? Então a suspeita do combustível duvidoso, ela sempre existe. Sempre existe, E aí checamos, tiramos a parte aqui de cima do carburador para verificar por dentro se tinha travado alguma boia, se tinha algum o filtro lá de dentro do carburador, se tinha pegado alguma sujeira. Jogamos ar na linha para ver se tinha algum entupimento, e vira de lá, vira de cá, funcionava ele e ficava bom. Checamos também essa válvula aqui de baixo, que é a válvula da lateral aqui do carburador, onde ela tem aquela função de estancar, né, para não dar aquela quantidade de combustível na hora que você desliga e ele acabar encharcando ali. É uma válvula solenoide, né? Trocamos ela para ver se existia algum problema disso. Não vimos nenhuma diferença nítida assim, ele continuava dando uma vibração. E aí acabamos soltando essa outra mangueira aqui de trás. Deixa eu ver se eu consigo chegar nela aqui. Essa mangueira aqui, né? Da parte aqui essa daqui que vai pra cá, essa aqui. Que é uma mangueira que vai ligada ali na válvula corta-chama. Na hora que eu tirava essa mangueira, ele estabilizava a marcha lenta. Então, na hora que eu colocava a mangueira, ele voltava a ficar estranho, falhar, essas coisas. Então, a gente, na hora, vamos trocar essa válvula corta-chamas, né? Ela é de plástico, uma válvula simples. Onde na parte interna pode ficar bastante sujeira, né? Sobe um pouco de óleo, acaba subindo, né? É normal também, né? Essa parte de cima. Fora que ela é bem próxima aqui da tampa do cabeçote. Então fizemos a substituição, melhorou, né? O funcionamento dele ficou bem mais contínuo. Mas é isso que eu quero testar junto com vocês. Então agora a gente vai sair daqui, vai pegar um pouco da Raposo e vamos ver se o funcionamento dele volta ao normal. Sendo que a gente fez a substituição dessa válvula semana passada, saímos com o carro daqui e chegando próximo do posto, ele fez que queria morrer, a gente achou até estranho, colocamos combustível e ele voltou ao funcionamento normal. Então ainda desconfiamos do combustível também.
que agora já pode estar diluído, né, junto com combustível bom. Né, Já de pode, repente, né? A quantidade maior. O combustível duvidoso pode ter diluído e agora ele está funcionando bem. Sim. Vamos Então, fazer o tira-tema agora. Vamos lá testar ele. Já entramos aqui na Raposo Tavares. Dá uma encostadinha no rio, senão ninguém vai escutar nada do que a gente está falando aqui. E olha lá, funcionamento até o momento tá certo, né? Agora é tudo certinho. Então tá funcionando bem. Ligamos, pegou de primeira. E ainda tá meio gelado, né? Entramos. Hoje ainda tá aquele vento meio gelado ainda, mas tem um sol. Então eu acredito que vai esquentar mais rápido aí até o motor. Mas ó, tá subindo bem. Uma ladeirinha boa aqui, ó, um bom lugar para teste. Não parece quinta marcha, 80, sem forçar. Não parece estar engasgando nem nada. E uma coisa que eu falo para vocês, até o momento, né? O Del Rey sempre andou um pouco a mais do que a Bellina. Então ele desenvolve um pouco mais fácil do que a Bellina. Mas estamos fazendo uma outra montagem da Bellina que é capaz de voltar, né? A ideia é voltar bem segredinho da Bellina aí, uma performance melhor, né? Mas desde que a gente montou o Del Rey, ele segurava mais, então pegava uma subidona em quinta, ele subia bem, né? Melhor do que a Bellina, apesar de ser exatamente o mesmo motor, né? Motor CHT e passado para gasolina, né? Ele era álcool, passamos para gasolina, mas fizemos a conversão pistão, colocamos o carburador de gasolina, tudo isso foi feito nele também. É um pouquinho mais leve, né? Isso dá uma diferença. Acredito que sim, né? Mas é natural, né? Às vezes um carro sempre responde um pouco melhor que o outro, né? Aí, ó, 90 por hora. Dá um solzinho aí, ó. E ele eu até comentei num vídeo aí anterior a esse, né, onde a gente faz o papo de estrada sobre o painel que a gente tinha colocado na Bellina, e o painel da Bellina era exatamente como esse. Então o Del Rey ele é GL, esse aqui é a versão GL. Se fosse o GLX já saía com aquele painel do guia, né, ou também a versão guia. E no caso da Bellina ela saía também com esse tipo de painel e a gente acabou trocando. Mas olha, até o momento tá bem satisfatório. Tirando o pé também, deixando em marcha lenta, tá segurando normal. Ponto morto. O funcionamento dele até o momento pode ter sido, e a gente desconfia bastante, do combustível, né? Combustível, e ultimamente o combustível está cada vez mais difícil a gente achar de qualidade, né? Tem mais um fator aí que você não falou, uma outra possibilidade. Qual possibilidade? Ele estranhou o motorista. Ah, tá, Não foi comigo que aconteceu isso, foi com ele. Claro, foi, né? Pensando que o carro vai ganhando o perfil do dono, né? Ele sente falta do dono. E não vem não, que o teu também é assim. Lembra aquela vez que ele deu problema na mão do manobrista do estacionamento? É verdade. Ele acabou de deixar o carro no estacionamento. Você foi levar meu pai no hospital, né? Deixou na mão do manobrista, virou as costas, ele ouve lá o manobrista. Essa aí é uma história, inclusive tá lá no nosso site. Dá uma olhadinha lá, coloca lá no Google, Rota do Asfalto, vai aparecer o nosso site. É www.rotadoasfalto.com. Tem lá dentro do nosso site, tem onde a gente tem alguns artigos, alguns causos aí do que já aconteceu com a gente. E tem lá sobre o motor de partida do Ômega. Vou dar uma resumida para vocês. Eu fui levar meus avós numa consulta.
E era, se eu não me engano, na Lapa, alguma coisa assim. Era difícil estacionar o carro na rua. A gente não gosta de colocar o carro na rua também. E aí eu decidi colocar num estacionamento que era do outro lado do consultório. E o estacionamento estava lotado, né? E é aquela sensação nossa que você já dá aquela revirada, né, do estômago. Olha lá, ó, o motoqueiro brabo lá, ó. É, motoqueiro bravo, ó. Ele tá bravo. Ele tá bravo, ó lá. Ele ainda tá bravo. Ele tá até agora ele tá bravo. nervoso, ó. Olha, olha. Bom, mas nada contra motoboy ou motociclista, tá certo? Não, temos grandes dicas de motociclista. Verdade. Mas voltando lá, a história que eu tava, cheguei, entreguei a chave pra ele e a gente já não curte isso, mas fazer o que, né? Às vezes é necessário. E naquele momento ele virou e perguntou pra mim: ah, tem algum segredinho? Eu falei, pô, não tem nenhum segredo, né? Só dar a partida e mover o carro. Saí de lá, atravessei a rua, mas não cheguei nem do outro lado e ele veio atrás de mim falando assim: ó, o carro não funciona. Aí você já tem aquela sensação, né? O que aconteceu? E realmente entrei no carro, dava partida e nada, não fazia nem tac-tac. Ele só, você virava a chave, acendia a luz do contato e não dava. Aí fiquei pensando a consulta inteira, pensando o que eu ia fazer, né, para tirar o carro de lá. E acabou que a gente deu um tranco dentro do estacionamento. O carro estava bom de partida, né? Não precisava ter um grande espaço para dar partida nele. Acabamos dando a partida e fui embora de lá. E depois fui ver, era um problema no motor de partida mesmo. Então, o que tinha dado nele foi um carro que falou assim: não, se não for o dono, eu não funciono. Foi meio que isso que aconteceu, né? Mas tem lá no nosso site, dá uma olhadinha lá que tem mais detalhado. Eu reli esse texto esses dias. Você lembra o nome do texto, do artigo? É só deixar a chave, né? Você que escreveu. Alguma coisa assim, já faz tempo. Tem que deixar a chave? O artigo tem esse nome, tem que deixar a chave. Isso aí. E tem outros lá também, que é legal pra vocês assistirem. Isso é legal, pra vocês dá uma lida lá que é divertido. Verem lá também. Mas eu acredito que aqui o problema não foi esse não, porque eu já fui para bastante lugares com o Del Rey e ele nunca teve problema comigo. Mas vamos ver aí, ó, rodamos uns, aqui deve dar uns 10 quilômetros. 10 quilômetros. 10 ida e volta, dá uns 20 quilômetros aí. E vamos testar também ali no bairro, né, dentro, para ver o subidão, desligar e ligar, isso é interessante. Nós vamos testar mais, porque ainda essa semana eu preciso fazer uma viagem aí de uma cidade aí que fica a 500 quilômetros de São Paulo. É uma viagem de 1000 quilômetros e de volta para trabalhar. E eu ainda estou decidindo se eu vou com ele ou não. Então, se ele se comportar bem, nós temos 3 dias para testar ele. Hoje, segunda, terça e quarta. Na quinta-feira eu tenho que sair. Então, se ele se comportar bem, eu vou com ele. Se não for, aí tem que deixar a chave. Tem que deixar a chave. Que eu vou com o carro dele. É isso aí. Mas vamos ver agora como tá indo bem. Que vai ficar o funcionamento. Mas óbvio que não ficou tanto no mistério, porque algumas coisas a gente fez, né? Então a gente viu que tinha algumas coisas erradas aí em relação àquela outra válvula, em relação ao combustível a gente colocou mais, mas algo importante pra caramba: sempre testem o carro, sempre. Vai fazer alguma viagem, tá desconfiado de alguma coisa, testa, não vai do jeito que você é. Não. 1000 quilômetros de viagem não é de lado de casa, né? Pois é. Então, aí depois outra, a gente tem nosso compromisso, né? Nosso trabalho, como todo mundo tem, né? Sim. Aí você fala, e se for passear? Pior ainda, porque é uma coisa caríssima pro turista, para quem está passeando, chama-se tempo. E você ficar na estrada parado, ou ter que passar parte do seu final de semana, das suas férias, numa oficina mecânica,
É legal, muito né? ruim, verdade. Muito ruim. O carro ele tem que sair bom. Vamos seguir aí, já já eu volto com vocês. Bom, andamos aí deu aí uns 20, 25 quilômetros. Como o primeiro teste, né? Ainda pegamos estrada aí, então o funcionamento foi muito bem, não sentimos falha nenhuma. Mas agora é testar cada vez mais, ver se tem algum problema com o pescador também. Esse a gente tem que ficar ligado com ele também. Se pode ter acontecido alguma coisa ali do pescador não estar conseguindo puxar esse combustível do tanque, ou se era realmente uma gasolina ruim, que ficou ali no fundo e aí acabou puxando, dando essa falha, e agora que a gente colocou mais combustível, parou com isso, né? Então vamos fazer aí mais testes com ele até essa próxima viagem, que é mais longa aí, né? Isso aí. Então, ó, o funcionamento dele chegou muito bem. Até o momento a gente não teve mais aquele tipo de falha, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assiste os outros conteúdos que a gente tem aqui também. Então, com papo de estrada, com a manutenção aqui dos carros. E em breve vai vir vídeo aqui, ó, da Belina e do novo funcionamento dela aí para a próxima expedição. E depois da viagem de trabalho que a gente vai fazer essa semana, a gente deixa um comentário aí para vocês aí como é que foi também. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.